Começa agora na Jovem Pan News. Grandes por Bessa. A plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Exatamente, estamos começando mais um Grandes por Bessa aqui na Jovem Pan Curitiba, neste sábado 11 de abril de 2026. Hoje eu recebo um convidado que tem muita história para contar. Estou recebendo aqui, tendo o prazer de receber aqui no estúdio da Jovem Pan Curitiba, o lapeano, ex-ministro da Saúde, Luiz Carlos Borges da Silveira. Bom dia, ministro. Bom dia, Peço. Tudo bem? Prazer estar aqui conversando com você. Eu é que agradeço. Prazer é nosso também de tê-lo aqui com a gente. Olha só, na próxima segunda-feira, agora nesta segunda-feira, né, dia 13 de abril, o Borges da Silveira, como ele é mais conhecido, né, aqui na política paranaense e também brasileira, vai lançar na Assembleia Legislativa do Paraná, lá no plenário da Assembleia, o livro Bastidores da Política Paranaense. A sessão de autógrafos será às 18 horas, na segunda-feira, 13 de abril. Como eu disse, lá na Assembleia Legislativa. Convite aí que está... E é um evento político dos mais aguardados, porque muita gente, claro, vai lá prestigiá-lo, né? Os seus amigos, talvez até adversários estarão lá também. Fala-se que 9 ex-governadores, Borges, é isso? Estão confirmados. 9 ex-governadores. Todos os ex-governadores vivos confirmaram a presença. Requião, Paulo Pimentel, do alto dos seus 97 anos. Depois teve o Mário Pereira, o Beto Richa, o Pessutti, João Elísio vai estar também. Olha só, então, muita gente. Praticamente, né? todos eles confirmaram. Porque esse livro eles fizeram um depoimento. Então, a parte de ações do governo de cada um deles, foram eles que fizeram. Então, eles são coautores do livro. Coautores, então. Uhum. Tá certo? Então, cada um relatou o que ele fez, as suas ações da sua gestão como governador. E provavelmente vice-governadores também desses aí, né, que você citou, né? Mas de vice teve alguns que assumiram. É o caso do Oscar de Novaes, que também foi 8 meses governador, substituiu o Ney Braga. Isso. Nós tivemos também aquele episódio do Haroldo Leão Pérez, que teve um período muito pequeno e renunciou para não ser cassado. Isso. E tivemos também o Dirati, que foi o prefeito, foi o governador também, o Emílio Gomes. E agora nós tivemos a Cida Borghetti, Cida. E o Ratinho Júnior. Isso. Aliás, o governador Ratinho vai estar lá também ou não? Esse é o único que ainda não confirmou, mas deve ir. Outra coisa, os ex-governadores que estão falecidos, quem fez o relatório das ações dele, do Ney Braga, foi Oscar Alves. Que foi secretário dele, genro dele e foi deputado federal. Isso. Fez muito bom o relatório lá. No segundo do Jaime Lerner foi o Jaime Lichinski, que era secretário de comunicação do Jaime Lerner. O Fernando Guignone fez sobre o José Rich. E o Antônio Freitas fez sobre o Canet. Antônio Freitas, certo. Que foi secretário de comunicação. Claro. Todos eles fizeram um relatório muito bom. Ou seja, então, bastidores da política paranaense, nós estamos em ano eleitoral, né? Não se fala em outra coisa a não ser em política, não só paranaense, mas política nacional também, né? Com essa indefinição de nomes, quem vai ser o quê, quem vai apoiar quem será apoiado por quem, essa coisa toda. Mas, antes de tudo, o seu livro, ele mostra também muito do que foi feito no Paraná, não é? Exatamente, porque, na verdade... Pelos sucessivos governos. Senhores ouvintes, o Paraná, que é um estado fantástico, privilegiado, 2% do território nacional produz 20% da produção agropecuária do Brasil, não é verdade? Um estado que teve os paulistas que foram para o norte do Paraná, os gaúchos vieram para o sudoeste e oeste e juntaram conosco, paranaenses aqui, que o Paraná, quando foi emancipado, tinha 6 colégios eleitorais: Paranaguá, Curitiba, Lapa, Castro, Ponta Grossa e Guarapuava. Era o Paraná, era isso. Daí, com o ciclo do café, trouxeram os paulistas e mineiros para o norte.
a Madeira, Pinheiros e a terra fértil do sudoeste e oeste vieram os gaúchos. Se juntaram e fizeram um trabalho fantástico, junto com os descendentes poloneses, ucranianos, alemães que vieram para cá, os japoneses para o norte. Italianos. Então, mas só que o Paraná, na verdade, teve vamos dizer, quase uma diferença de 1960 para cá. Quando o Ney Braga assumiu em 1960, foi um governo revolucionário e que ele criou condições e estrutura para o crescimento do Paraná. Criou órgãos como a Codepar, o BADEP, fortaleceu o Banco do Estado, recuperou a Copel, recuperou o Banestado. Fez a rodovia do café? Fez a rodovia do café para integração, criou uma assistência técnica aos municípios, que eu já com 21 anos trabalhava nessa equipe, era chefe de gabinete desse órgão. Então, a partir dali, o Paraná deslanchou. E teve bons governadores na sequência. Então, esse livro é exatamente de 1960 até agora. O que aconteceu no Paraná, a evolução do Paraná. A primeira parte do livro, eu faço um relato de cada uma das eleições, como é que foram. Todos para governador. Como é que foram. A segunda parte vem os bastidores, que é aqueles fatos que não saíram na imprensa, mas que ocorreram e que mudaram o quadro político do Paraná. Então tem vários episódios ali que... Antes da gente avançar aqui na conversa, Borges, eu queria então te fazer uma pergunta em cima disso que você acabou de falar. Você vê algum paralelo entre o que você já presenciou na política paranaense nesses últimos 60 e poucos anos com o que está acontecendo hoje na política paranaense? Em termos de agora, né, nesse período pré-eleitoral? Nós tivemos alguns episódios parecidos quando foi o Ney Braga na eleição do Paulo Pimentel. Por quê? Porque o candidato do governador Ney Braga era o Afonso Camargo, que era seu vice-governador. O Afonso Camargo era um grande articulador político. O Afonso Camargo... aquele que faleceu, que era... O Afonsinho, né? Que foi ministro dos transportes. Ele era vice-governador. Junto com você, né? Junto comigo. Ele foi... além de vice-governador, era o candidato já anunciado pelo Ney Braga. Mas o Ney Braga era presidente nacional do Partido Democrata Cristão, que estava numa ascensão muito grande. Franco Montoro, Geraldo Passarinho, tá? E o Ney era do partido. Daí o Ney não quis mais ser presidente. E o Afonso articulou para ser o Franco Montoro. O Ney resolveu querer de novo, e o Afonso disse que não podia. Daí o Ney criou o Paulo Pimentel como candidato, foi numa convenção grande, muito disputadíssima, e o Paulo Pimentel ganhou a convenção, disputou a eleição contra o Bento Munhoz da Rocha. Que era cunhado do Ney. Cunhado do Ney. Mas também já estava rompido, né? Tinha rompido com o Bento. Mas de qualquer maneira, era adversário, foi o Ney, foi contra o Bento, que era seu cunhado. E o Paulo Pimentel ganhou. Então tem um episódio parecido com agora, quando nós vemos o governador Ratinho, indefinido. Eu acho que perdeu um tempo, é meu companheiro, eu sempre fui companheiro há muito tempo, do pai dele, mas eu acho que ele está pecando politicamente e está deixando a coisa andar e criando divisões dentro do seu próprio grupo. E que isso é muito ruim, principalmente numa eleição de 2 turnos, né? Porque quando você tem 2 candidatos que nas pesquisas hoje, que não representam tanto, porque o quadro vai começar de junho em diante, né? Mas já tem um peso, claro, né? Tá certo? Então eu acho que essa indefinição e a divisão dentro do grupo vai ser uma coisa que pode atrapalhar muito o quadro político futuro do grupo do Ratinho. E é uma coisa até um pouco curiosa, né? Porque a gente vê que o governo Ratinho está bem avaliado. Muito bem. Não é? Nas Fez pesquisas. Uma grande gestão, né? Grande gestão. E ele, no entanto, não conseguiu impor o seu candidato, né? Pois é, mas ele não conseguiu impor, mas ele não apresentou diretamente o candidato, né? Mas todo mundo sabe quem é. Todo mundo sabe quem é. Que é o Guto Silva, não é seu conterrâneo. De Pato Branco, amigo de Pato meu, Branco, eu sou amigo da família, o Guto está preparado, está bem, mas aquelas coisas, Bessa, democracia não aceita imposição.
Eu acho que o erro do governador Radinho, na minha opinião, ele tinha condições, com 80% dos prefeitos, reúne os prefeitos aqui em Curitiba, reúne os vereadores do partido, faz uma grande pré-convenção e escolhe ali o candidato. Se ele faz isso, ele sai vitorioso já. Né? Então, agora, na hora que impôs um nome e que não foi bem aceito, e criou dificuldades. Então, eu tenho conversado muito com os grupos. E pode colocar a própria sucessão em risco, né? A sucessão e o seu futuro político também, não é verdade? E você, Borges, do alto da sua experiência, né? E política, sobretudo, você não acha estranho, não estranhou a atitude do governador Ratinho de abrir mão da candidatura a presidente, tendo chances, né, nessa disputa pela primeira vez, um candidato do Paraná com chances reais, né, com chances reais? Eu achei, sempre defendi, eu achei que ele devia ser candidato, mesmo que perdesse, mas ele é jovem, na outra ele seria presidente. O Lula foi 3 vezes candidato a presidente. O Ratinho tem um nome, fez uma gestão exemplar para o Brasil. O Paraná hoje é um estado tranquilamente mais bem estruturado no contexto dos estados brasileiros. Ele fez uma grande gestão. O estado estava pacificado harmonicamente entre os poderes, politicamente, na verdade. E ele, além disso, o pai dele tem uma popularidade que entraria muito no eleitorado do Lula. Então, eu acho que é o único candidato com mais chance de vencer as eleições, vamos dizer, do centro-direita, o liberal, era o Ratinho. Estranhamente, ele desistiu. Não sabe bem o motivo, não foi dito, fazem suposições, não sei o que foi. Ele alegou razões familiares. Eu acho que foi um erro. Eu acho que ele devia ser candidato. Mas, já que não foi, agora ele tem que cuidar aqui do Estado. Porque ele vai ficar sem mandato, né? Ele não será candidato ao Senado também, né? Nem à presidência. Vai ficar. Exatamente. E se ele não conseguir fazer o sucessor, eu acredito que há chance ainda dele fazer o sucessor. Sem dúvida nenhuma, porque ele hoje tem uma situação, como você falou, no Paraná, de aprovação de 80%. Pois é. Então, o candidato indicado por ele vai ser, sem dúvida nenhuma, vai ter muito apoio. E está fazendo uma obra emblemática aí, que é a Ponte de Guaratuba. Só isso aí já deu vamos dizer, a vitrine maior do governo dele. Mas uma coisa que não se divulga muito, que ele está fazendo, ele está asfaltando todas as cidades do Paraná, cidades pequenas, está dando recursos para as prefeituras, hoje está asfaltando todas as cidades do Paraná, todas as pequenas cidades que não tinham estão sendo asfaltadas, tá certo? Então ele está mexendo em todo o estado, em toda a área econômica, na área cultural. Lá em Foz do Iguaçu, está trazendo, como dizer, o Museu Pompidou. Tá certo? Quer dizer, então ele agiu em todas as áreas. Então fez uma gestão que tornou o Paraná um estado... Que foi justamente o que o projetou nacionalmente. Exatamente. Não é? Na verdade. Quer dizer, então ele tinha tudo, e tem tudo. Mas a política hoje, você sabe muito bem, Bessa, não é como no meu tempo fazia política. Você tinha contato com o eleitor, você ia falar com o eleitor, fazia pequenas reuniões familiares e amigos, né? Hoje a rede social tem mais força do que qualquer coisa. Então, chega imprevisível. Como os partidos... Aí o Greca, né, que não... É um exemplo disso, né? Exatamente. O Greca é o rei das redes sociais aí. Exatamente, hoje, exatamente. O Greca é uma pessoa que tem principalmente em Curitiba, região metropolitana, tem um apoio popular muito grande, sem dúvida. Né? Então, é o quadro indefinido, porque na democracia, partido político deve ser o forte. No Brasil não é. Você não tem partido nacional. Cada partido em cada estado tem uma linha, certo? Então isso cria uma situação difícil para fazer qualquer previsão. Porque quando você vê agora para a eleição para o presidente da República, que você vê os candidatos de vários partidos que apoiam, por exemplo, hoje, o Flávio Bolsonaro. Mas no Nordeste, os deputados apoiam o Lula porque lá o Lula é forte e ajuda eles na eleição deles. Então, na verdade, hoje a política, os políticos, a maioria, não estão pensando no Brasil.
estão defendendo os seus interesses. Mas sempre foi assim, né? Não foi assim, não. No tempo antes da Revolução, tinha UDN, PSD e PTB. Você sabia que aquela pessoa tinha aquela linha porque estava naquele partido. Você tinha convenções partidárias que o povo participava na escolha. Hoje criaram as comissões provisórias que o poder do Partido Nacional manda. Você toma uma posição aqui no Estado, você não gostar do Nacional, tira daqui. Não, nisso você está certo, porque hoje, acho que tem, eu não arriscaria dizer aqui quantos partidos o Brasil tem. Tem partido para todos os gostos, né? Todos os gostos, mas para nenhum tem uma firmeza. Sim. Não tem partido político. Né? Quer dizer, não tem base ideológica. Não tem base ideológica, e mais, quando você não está satisfeito ali, achando que tem espaço no outro, você cria um partido. Isso é brincadeira. Eu acho que tem uma coisa boa que foi criado, a cláusula de barreira. Que agora, por exemplo, você vai ter partidos, nomes fortes como o PSDB, com o risco de não sobreviver depois dessa eleição, porque tem que fazer um número mínimo de deputados federais. Então está diminuindo, e vai diminuir de 30 e poucos, e eu acho que nós vamos ficar com uns 15 partidos, que já está melhor. Não é verdade? Ainda é bastante. Ainda é bastante. Mas você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, 2 partidos que decidem. Democrata e republicano. Isso. E daí eu tenho vários partidos que ficam fazendo pregação, mas que não pesam nas eleições. E aqui, infelizmente, está acontecendo a polarização entre 2 candidatos. Aconteceu já em 2 ou 3 eleições. Sim. Então, quando surge um nome novo, é difícil por causa que o eleitorado, e por falta do partido estar organizado e com militância, o eleitorado não gosta de perder o voto. Tá? Quando mesmo uma pessoa tenha condições, seja boa, tem dificuldade de conseguir entrar para disputar com os 2 que estão na pesquisa aparecendo mais. Isso é muito ruim para o Brasil. É verdade. Bom, Borges, este seu livro, né, Bastidores da Política Paranaense, já é o segundo, pelo menos assim, um livro organizado como tal, né? Porque há 10 anos exatos, em 2016, você lançou o livro Nova República, 30 anos de altos e baixos. Exatamente. Né? Porque você foi uma testemunha ocular ali, né? Desses bastidores também. Exatamente. Da política brasileira, né? Você foi ministro da Saúde do governo Sarney. Fui né? presidente nacional de um partido. Então eu participei muito disso aí. Nós criamos um partido com o Tancredo Neves, que mudou o quadro brasileiro, o PP. Tancredo Neves era presidente nacional, eu era presidente aqui, mas o nosso líder era o Jaime Canet. Então o partido foi... PP era Partido Popular, né? Partido Popular. E esse partido, que elegeu 10 governadores naquela eleição de 82, foi o início da redemocratização. Forçou isso. E aqui, por exemplo, o nosso apoio, na época, ao José Richa, garantiu a eleição do Richa, o apoio do Canet. Então, eu participei muito disso. E esse livro que eu escrevi sobre a Nova República foi dos 6 presidentes, do Sarney até a Dilma Rousseff, terminou ali. Foram 30 anos. Teve boas coisas e outras coisas não foram muito boas. Então, ali eu fiz uma análise desses governos. Porque a Nova República, na verdade, atingiu muitas coisas. Teve partidos que foram... Antigamente, no tempo da Revolução, eu fui eleito a primeira vez, ainda era o regime ditatorial. E quando saiu, em 82, foi as primeiras eleições para governadores diretas, né? E o governo federal resolveu impor a eleição, tinha que votar, voto vinculado de vereador a governador, todos os cargos. Achando que, como os prefeitos estavam no partido do governo, os governadores também obrigatoriamente estavam. Então, isso trazia a eleição para o município. Isso não aconteceu nos grandes estados. Nos estados mais ricos, a oposição venceu. Então mudou o quadro brasileiro a partir daí.
Então eu faço naquele livro esse relato. Certo. Esse livro, né, o Nova República, sobre, né, a Nova República. E agora, 10 anos depois, você vem com um novo... Mas você tem outros livros, né? Você já... Eu escrevi mais alguns livros, uma autobiografia em 1970, quando fiz 70 anos, e escrevi um livro com os meus pronunciamentos e artigos, que foi a minha esposa, Marinês, que fez a organização, do livro, certo. Que era o que eu tinha que dizer, era o que eu tinha a dizer. Era o que eu tinha a dizer. Mas você ainda tem muito a dizer. Fiz mais uma coisa, eu fiz uma cartilha quando eu estava no Tocantins, fui secretário lá. Fiz várias palestras para jovens universitários, e reunia 200, 300 jovens. Eu sentia falta de entusiasmo pela política e desconhecimento total da juventude da política. Então eu escrevi uma cartilha que eu achei que devia ser todas as escolas dele, no 2º grau, uma orientação de como é a política, como é que foi, como é que funciona, para que a pessoa se prepare para o voto. Isso está faltando no Brasil. Mas a gente falou há pouco aí das redes sociais, né? As redes sociais também viraram uma espécie de partido, né? Porque tem muito candidato hoje aí que cresce forjado pelas redes sociais, né? Porque hoje você pode destruir ou fazer uma pessoa. São Paulo mesmo, na última eleição de prefeito, aquele Pablo Marçal, né? Foi também, quase chegou. Quase levou, né? Exatamente, e só nas redes sociais. Na verdade, agora você tem esse deputado jovem lá de Minas Gerais, não me lembro. Nicolas Ferreira. Nicolas. As redes sociais, ele está também assim hoje. Surfando, né? Surfando, na verdade. Então as redes sociais hoje funcionam muito, mas o importante, quando eu era deputado, eu vinha para a minha região e reunia os companheiros e contava como é que estava a coisa. Aí não era rede social, era roda social. Ele sabe lá, quando chega lá, ele já sabe mais do que você. Então tem suas vantagens, mas em compensação, as fake news é um risco. Você pode destruir uma pessoa, porque depois que você agride mesmo que seja uma fake news, alguma pessoa, você pode tentar justificar, mas você recolher aquilo não recolhe mais. Não é verdade? Então é um perigo, inclusive. É a história do travesseiro de penas, né? Exatamente. Não é verdade? Quer dizer, então é isso. Juntar as penas depois juntar as penas não junta. Não consegue juntar tudo, né? Porque, na verdade, não é o fato político, a versão do fato que influencia. Não é verdade? É bem isso, né? Agora, Borges, você é lapiano, nasceu na Lapa. Aliás, você faz aniversário agora, dia 21 de abril, né? Isso, 86 anos. 86? Olha só, bem vividos. Bem vividos, cumpri a missão na vida. E então, dia 21 de abril, né? Mas você fez a sua carreira política em Pato Branco. Pato Branco. Eu fui lá no Sudoeste. Eu me formei em medicina em 64 pela Federal do Paraná. Eu fiz um concurso público e fiz uma especialização em saúde pública e fui nomeado para chefe do Distrito Sanitário do Sudoeste do Paraná, que hoje são 2, Beltrão e Pato Branco, mas naquela época era só um, ia de Palmas a Capanema, 28 municípios, e eu fui lá para implantar a saúde pública. Então aquilo foi o começo da minha vida. Então a minha liga profissional e política é do Sudoeste do Paraná. E foi lá que a política te pegou também. Exatamente. Então lá eu consegui criar um grupo político pregando renovação, e fui a surpresa de 78, quando saí a federal. Ninguém esperava, sem dinheiro, só com a voto pessoal, não tinha estadual. Era voto pessoal mesmo, federal, foi eleito e figuras importantes. Sua primeira eleição foi para federal, então? Foi federal. Eu fui vice-prefeito de Pato Branco. Deputado estadual você nunca foi, né? Não fui. Eu saí em 74 e não consegui me eleger. Em 78 eu saí a federal. E você, bom, aí... Depois foi 82 e 86 constituinte, 3 mandatos. Você foi constituinte, exatamente. Eu me lembro. E aí foi ministro da Saúde, né? 87 e 89. Criou o Zé Gotinha, né? Eu criei a rede de hemocentros, as coisas importantes.
o combate ao fumo, o Ministério adverte fumar prejudicial à saúde. Aqui, no Paraná, aqui o CIAT, eu comecei o processo de implantação do CIAT. Então eu consegui, porque como é que eu vou te dizer? Eu cheguei no Ministério, não esperava ser ministro, mas eu tinha já uma carreira feita na área de saúde. Lá no Sudoeste, depois na comissão, eu fui 2 vezes presidente da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados. Criamos o Simpósio Nacional de Saúde, que foi a criação do SUS. Certo. Então eu estava já preparado. Então em 1 ano e meio eu consegui fazer uma porção de coisas lá. E fez mesmo, né? É verdade. Eu acompanhei muito bem esse período como repórter, na época que era enfim, dos vários... E continua como repórter e ainda fazendo. Ainda estamos aqui, né? Ainda estamos aqui. Como diz, né? É o mesmo nome daquele filme que concorreu ao Oscar, né? Ainda estou aqui. Ainda estou aqui. Olha só, infelizmente o nosso tempo aqui já chegou ao final. Passa muito rápido quando o papo é bom. Hoje estou recebendo aqui no Grandes por Beça, na Jovem Pan Curitiba, o ex-ministro da Saúde, Luiz Carlos Borges da Silveira, que na segunda-feira agora, nesta segunda-feira, dia 13, vai lançar lá na Assembleia Legislativa, às 18 horas, o seu livro Bastidores da Política Paranaense, né? E contando, como o nome do livro diz, né? Os bastidores da política paranaense desde 1960 até os dias atuais. Exatamente. Você pegou o período atual também agora? Essa confusão que... Não, esse aí eu... Esse não, esse você deixou de fora. Esse ainda não. Porque esse fica para um próximo. Fica para um próximo. Tá certo. Borges, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje nessa manhã. Parabéns aí pelo seu livro, né? E antecipadamente parabéns também pelo seu aniversário aí, que já será nos próximos dias aí, 86 anos. Muito obrigado, Bessa. Você é amigo de muito tempo, né? E eu agradeço a oportunidade de poder falar com os teus ouvintes. Eu é que agradeço também. Você, só para finalizar aqui, você hoje está no BRDE, né? Não, eu já deixei. Você não está mais? Não, eu tive um problema de saúde, deixei o BRDE, depois o governador pediu que ficasse pelo menos no conselho, tá. Mas daí eu parei. Eu acho que o cargo público já passou meu tempo, né? Já deu. Tá certo. O Grande por Beça deste sábado, 11 de abril, vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção. Desejo a todos um ótimo final de semana. Vem aí meu amigo Carlos Eduardo Canto com o Mercado Imobiliário de Canto a Canto. Você ouviu Grandes por Beça. Para pessoas com muita personalidade, na Jovem Pan News. De volta sábado às 11 horas da manhã.